inaugurando a série de entrevistas didáticas do Gabinete de Estudos da Informação e do Imaginário, grupo de pesquisa da Escola de Ciência da Informação do UFMG. Nós temos o prazer de receber o professor Alberto Felipe Araújo, do Instituto de Educação da Universidade do Minho. O professor Felipe, ele é doutor em educação e os seus estudos giram em torno do imaginário. E é essa temática que o aproxima do JEDI e da ciência da informação. Então, professor Felipe, agradeço a sua vinda e vamos começar com a nossa primeira pergunta, que é uma questão básica. Afinal de contas, o que é o imaginário? Bom dia, obrigado por me terem dado esta possibilidade de falar de um tema que me é muito querido e que tem sido objeto das minhas investigações desde há mais de 30 anos e, portanto, é sempre com um renovado prazer, não somente pessoal, mas como académico, ter esta oportunidade, ou ter oportunidades deste género, num enquadramento académico que permite, obviamente, divulgar de uma forma séria e espera-se que competentemente e de uma forma também científica, uma abordagem destes temas sempre complexos, difíceis, desafiantes, e por isso mesmo lhe agradeço ter colocado esta questão. As questões colocadas que normalmente no quadro dos estudos do imaginário devem sempre ser pontuadas por algumas definições e considerações. Por isso mesmo é que uma entrevista neste domínio é sempre também um desafio muito exigente para o entrevistado. Neste contexto, um dos meus mestres, Jean-Jacques Bourget, filósofo francês, gosta de sublinhar que o imaginário representa a primeira estrutura psíquica e cognitiva pela qual e através da qual nós percebemos, nós recordamos, nós antecipamos o futuro, nós nos relacionamos com os outros e tentamos conhecer a origem e o fim de todas as coisas para exorcizar a morte e pelo aumento do sentido. Mais uma vez, a questão do sentido, que é extremamente importante neste quadro também dos estudos do imaginário e correlativamente da hermenêutica simbólica. A esfera mental, a psicosfera de cada indivíduo é ocupada por uma percepção do real, imediata ou memorizada, e por uma idealidade de verbalização que trabalha com signos lógicos, linguísticos, convencionais e abstratos e permite naturalmente discorrer sobre o mundo, isto é, permite ao sujeito julgar, raciocinar, pensar. Mas, isto é importante, entre a percepção do real e a idealidade de verbalização existe um nível próprio. A esse nível próprio é o nível que designamos por imaginário. O imaginário de produções subjetivas, de imagens verbais e ou icónicas, elementos ou composição por quadros ou narrativas, que contribuem, melhor dizendo, para alargar as nossas representações do mundo. Ou seja, quando falamos de representações do mundo, estamos falando da recriação do passado, imagens de mundos desconhecidos, de mundos possíveis, de realidade futura, projetos de antecipação, ficcionalização do futuro, devaneios, etc, etc. Um bom exemplo daquilo que eu acabo agora de referir são as nossas recordações idealizadas, os nossos sonhos de férias e da vida futura, os nossos desejos amorosos ou eróticos, as nossas idealizações dos objetos técnicos, ou seja, a nossa aposta na técnica como redentarização das nossas vidas e do nosso futuro. Também as nossas crenças religiosas, a nossa relação indireta e simbólica com o mundo e com as paisagens na qual nós nos mergulhamos, etc. Também. Este conjunto de imagens mentais e materializadas na escrita ou na pintura são inseparáveis de estados afetivos. O tal patoja, a questão emocional, de que fala muito também o professor Armando Malheiro. De estados afetivos, prazer, desprazer, também temos que falar das significações simbólicas múltiplas e de crenças. Por exemplo, quando falamos de crenças, estamos a falar da adesão por nostalgia, esperança
pela diversão, mas também pela sucessão de traumatismos, medos e angústias. O imaginário tem como função enquadrar ou deformar a percepção do mundo presente. Gaston Bachelard, a este propósito, diz que a imaginação não forma imagens, não é formadora de imagens, mas deformadora das imagens. Isto é, de transformar as imagens no mundo outro. É isso mesmo. O imaginário, como eu estava dizendo, tem como função enquadrar ou deformar a percepção do mundo presente e impressiona, por conseguinte, deste modo, os conteúdos de pensamento que ele alimenta e alarga. Neste sentido, pode-se colocar algumas questões. Como se constituem as formas e as forças do imaginário? Como pode esse mesmo imaginário tornar-se fonte de alienação, de loucura, de patologia, de desvios esses, formas patológicas essas, que são descritas comumente pela psiquiatria. Mas também temos que olhar para o imaginário como uma fonte de criatividade do espírito, na arte, na literatura, enfim, nos vários domínios do pensamento. Por fim, importa salientar que o imaginário aparece como como poderei dizer, uma experiência, uma manifestação antropológica benéfica para construir significações, normas e, mais uma vez, sentido da experiência humana. Acontece que este imaginário é tanto individual como social e que se pode degradar, mesmo degenerar e favorecer, quer, por um lado, mundos melhores, mas também desordens psíquicas e delírios coletivos. Isto é, pode resvalar em formas de loucura, em formas patológicas graves. Neste caso, o imaginário vem perturbar as funções perceptiva ou cognitiva e inibe as funções adaptativas. Ou seja, o imaginário aparece aqui com uma função de desordem. Esta deriva do imaginário, aliás, foi assinalada pela história das ideias e serviu frequentemente para desconsiderar, mesmo desvalorizar, a imaginação enquanto folo de lojas, como disse Malebranche, como a louca da casa, e o imaginário e os seus tipos de produção psíquica sempre encarados de uma forma marginal e com grande desconfiança. A patologia do imaginário acontece tanto no imaginário individual como coletivo, por isso mesmo é que há uma necessidade imperativa de, quando se fala da noção do imaginário, quando se fala de uma noção do imaginário, sempre considerar esta deriva, mas também não deixar de assinalar a importância do imaginário no sentido humano e, consequentemente, para a importância do imaginário na sociedade humana. Por isso mesmo é que, neste contexto, a necessidade de haver uma pedagogia do imaginário, que vamos falar mais adiante, seja absolutamente pertinente, porque esta pedagogia do imaginário que vai ajudar, em grande parte, a credibilizar o sentido positivo desse mesmo imaginário.